Eu falei no início da nossa live que nós íamos conversar hoje com o pessoal que cuida de emprego, que abre as portas para quem quer trabalhar. E está aqui comigo para falar de um evento, que é o Feirão do Emprego, que vai acontecer na quarta-feira em Santa Helena, a gerente da Agência do Trabalhador, a Solange de César. Tudo bem, Solange? Tudo bem, Helder, sim. Nós conversamos, se eu não me engano, no ano passado, né? E a gente já abordou um pouco desse tema, que é vagas disponíveis que não são preenchidas. O problema continua do ano passado, parece até que aumentou. Exatamente, Helder, aumentou. Hoje a gente está atendendo muito mais o empregador do empregado, né? Mudou. Antes os trabalhadores iam até as agências para procurar vaga e tinham poucas disponíveis. Hoje a gente tem muito mais vaga disponível e a procura bem baixa dos trabalhadores. Porque geralmente o problema é a falta de emprego. Se você faz uma pesquisa, é capaz de a pessoa, mesmo estando empregada, responder qual que é o problema do município, do estado, do país. É emprego. No Brasil se fala tanto aí, milhões de desempregados. Tem melhorado nos últimos tempos, né? Muitas vagas abrindo no geral. Mas nossa região é totalmente diferenciada, e principalmente aqui na costa oeste. Ou esse problema da falta de mão de obra vai além da costa oeste, você verifica nos outros municípios, como Cascavel, Foz do Iguaçu, por exemplo? Sim, os nossos... a gente tem reuniões, inclusive, anuais com todas as 212, se eu não me engano, agências do trabalhador do estado do Paraná. E o problema está em todas elas, né? Santa Helena não é diferente, e o nosso regional, que é de Foz a Pato Bragado, também não é diferente. Todas estão com falta de mão de obra. Então é questão de sul do Brasil, quase. Eu acho que o Paraná tem mais vagas abertas do que gente desempregada. Será que dá para dizer isso? Eu acho que está meio proporcional, está meio igualado essa situação. E estas vagas que existem, elas exigem técnicas, a pessoa seja técnica, seja formada, ou é de todos os setores? Algumas sim, antigamente se falava bastante, a empresa só contrata com experiência, né? Algumas empresas hoje elas já abriram mão da experiência para ver se elas conseguem alguém para elas ensinar do jeito delas. E mesmo assim não estão conseguindo. E quando consegue alguém, Helder, o empregado ele fica por muito pouco tempo na empresa. Aí ele já migra para outro, ou seja, durante 12 meses que tem o ano, ele passa em 4 empregos diferentes, né? Então, fazendo as visitas agora para as empresas, eu visitei algumas empresas durante esses últimos dias e eu percebi isso, que não estão conseguindo se manter no trabalho. A rotatividade está maior do que outrora, digamos assim. Exatamente. E como que vai funcionar o feirão na quarta-feira, depois de amanhã? Então, o feirão é uma ideia muito legal, foi feita em outros municípios, né? E a gente pensou, não, vamos tentar fazer aqui em Santa Helena também. E foi bem aceito, né, pelas empresas que eu estive, a maioria confirmou presença nesse dia. Vai ser no dia 20, no Centro Social dos Idosos, das 8 ao meio-dia. Vai ter várias empresas expondo em várias áreas diferentes as suas vagas de trabalho. E o trabalhador ele vai chegar com alguma já específica em mente, né? Eu quero para essa empresa, eu quero ver naquela. Então, ele vai poder, a gente vai ter currículo à disposição. A gente vai ter, nesse dia, as psicólogas lá à disposição, se alguém precisar conversar antes, trocar uma ideia, se alguém tem uma certa timidez em fazer uma entrevista, vão ter as psicólogas lá antes, que ele possa conversar. E ele vai numa empresa, se não der certo, ele pode ir na outra, pode ver as vagas de todas elas. E se ele levar a documentação, nesse dia, ele pode sair de lá empregado. Quantas vagas hoje estão abertas em Santa Helena através da Agência do Trabalhador? Você tem uma noção? Nem todo mundo parece que divulga, né? Mas lá na agência se tem que passa pedido, assim, né? por nós, hoje a gente teria umas 300 vagas em aberto. 300? 300 vagas. 300 pessoas faltando para trabalhar. 300 pessoas. Então, nesse feirão, assim, de repente, a gente conseguiria até empregar nesse dia, Helder, sem sombra de dúvida, 100 pessoas. Se tiver mais, a gente até consegue empregar mais. Então, queria aproveitar para fazer o convite, né, para que o trabalhador venha nesse dia, quem estiver desempregado, quem estiver assistindo, que conheça alguém que está empregado, passe esse recado, convide. Está desempregado, no caso. Está desempregado, né, perdão. Convide alguém, um parente, um familiar, um amigo, né, para participar conosco desse dia, dessa ação. Qual é a área que mais carece hoje de pessoal para trabalho?
Você tem uma noção? Costura e auxiliar de linha de produção, pedreiro e meio oficial. E auxiliar do lar precisa sempre bastante também? A pessoa Auxiliar que trabalha de do empregada lar... doméstica, que a pessoa às vezes nem trata como empregada doméstica, né? Mas como... Hoje, assim, Helder, já deixou de ser um pouco empregada doméstica e passou mais para diarista. 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 As pessoas, eu preciso de uma diarista 3 vezes por semana, eu preciso de alguém meio período, eu preciso 2 vezes por semana. Então, a empregada doméstica mesmo, ela deixou assim de existir. Hoje é mais diarista. Empregos com formação, há bastante, assim, digamos assim, em áreas mais específicas, Técnicas. como na medicina ou técnico, mais avançado, digamos assim? Temos também. Temos também. E nesse dia, a empresa vai estar lá também, né? Como, por exemplo, psicóloga, que tenha formação, né? Tecnólogo em alimento do trabalho, que esteja formação também, né? Então, parte de segurança de trabalho, às vezes também precisa, né? Uhum. De vez em quando a gente vê. Até médico, a gente vê que o poder público tem problema para poder preencher as vagas necessárias para médico, né? Para médico, exatamente. Para ver como a situação está. É uma coisa para se analisar aí. O que se pode fazer? Já foi pensado junto com outros organismos, com as próprias empresas, com as indústrias. Qual que é esse fenômeno e o que se poderia fazer? Importar empregado, digamos assim, importar gente para trabalhar aqui, fica meio esquisito diante da falta destes também nos lugares de origem, digamos assim. Então, Helder, é até engraçado, porque ali na agência, né, quando as pessoas mudam para outro município, o primeiro lugar que elas vão é na agência do trabalhador. Né? É ali que elas fazem a primeira amizade, é ali que elas vejam as vagas disponíveis. Então, hoje, toda semana tem gente que veio de outro município morar para cá. Toda semana, toda semana. E esses que vêm atrás das vagas que a gente tem disponível, eles acabam indo atrás e conseguem serem efetivados. Eles aceitam, até porque eles vieram de outro município, eles não precisam trabalhar, e já começam a trabalhar. Quem vem para Santa Helena, Solange, então, de fora, praticamente vem com emprego garantido. Se for homem e mulher, os dois estão empregados. Exatamente. O que eu queria falar, que antes tinha me fugido, do Qualifica Santa Helena, né, que a gente está desde o ano passado com a Secretaria de Desenvolvimento, fazendo esse projeto legal, que é qualificando os trabalhadores. E, mesmo assim, eu acho que quando há formação, que eles não deixam de estar errado, eles partem para migrar para o trabalho próprio. Né? Eles querem ter o seu próprio empreendimento, né? Mas, assim, nesse dia do feirão, inclusive, a gente vai ter uma listinha onde vai estar passando que as empresas e os trabalhadores, eles digam qual curso que eles querem que o município traga para Santa Helena. E a gente, através da secretaria, o curso que for mais votado nesse dia vai ser o primeiro já a ser contratado e depois, sucessivamente, os próximos, para nós tentar, de alguma forma, ajudar tanto a empresa quanto o empregado. Capacitação. Nesse dia também, a gente já conversou com a CISA, convidamos eles para participar também, convidamos toda a imprensa, as nossas autoridades, para que a gente consiga conversar lá e dar um próximo passo, para descobrir o que está errado, o que está faltando, quem está errando, o que podemos melhorar para trazer os trabalhadores de volta, para eles suprirem as vagas que tem no nosso município. Eu fico preocupado porque nós estamos aí com um projeto no frigorífico, por exemplo, mas daí a pergunta que eu tenho que fazer para o poder público mais diretamente, para prefeito, para Secretaria da Agricultura, Secretaria de Indústria e Comércio, que agora é Desenvolvimento Econômico, como é que você vai caminhar para preencher as tantas, centenas de vagas que vão ser abertas com o projeto da Friela, por exemplo, né? Isso também me assusta um pouco, né? Porque a gente vai ter que buscar mão de obra de fora, porque o nosso município, infelizmente, não vai ter. E esse pessoal daqui, que está trabalhando fora, está diminuindo, absorvendo as vagas que tem aqui, ou eles continuam indo para Marechal Cândido Rondon? Continuam indo para Marechal. A gente tem, acho que 2 ou 3 linhas de ônibus, né? E continuam indo para lá e continuam faltando gente, tanto é que eles já confirmaram presença para o feirão. Tá, mas uma coisa que eu não consigo às vezes entender, Solange, por que se tem, vamos supor, 300 vagas abertas? Você tem uma noção de quantos trabalhadores vão daqui para Marechal Cândido Rondon, do município de Santa Helena? No total são 247 aproximadamente. Então vamos dizer, 300 vagas em Santa Helena e 247 trabalhando em Marechal Cândido Rondon. Isso, mas isso é uma escolha deles, né? Tem gente que vem especificamente que quer trabalhar lá. Então daí não pode nem se queixar, eu tenho que ir para Marechal Cândido Rondon? Não. Ele tem vaga. É por isso que eu queria entender, né, isso. como é que funciona isso. Solange, muito obrigado. Tomara que essas vagas aí
perspectiva de, no mínimo, 100 entre as 300 que tem em Santa Helena, sejam preenchidas nesta quarta-feira no Feirão de Emprego. Sim, eu espero. Estou muito contente. Queria agradecer as empresas que já confirmaram e aquelas que eu não consegui visitar pessoalmente, que quiserem participar do nosso evento, a gente está à disposição lá, né? Pode ainda ligar para nós e dizer, a gente tem interesse em participar. E, mais uma vez, convidar o trabalhador, né? Por favor, venham até o feirão, vamos trocar uma ideia, vamos conversar, a gente vai ouvir as pessoas também, e exatamente até para trocar ideia, né? Sugestão a gente vai aceitar também. Tá certo. Então tá. Obrigado, Solange. Imagina, tudo de eu bom. que agradeço. Um grande abraço. Obrigada.